E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quase 30 anos haviam se passado entre os acontecimentos narrados no capítulo 2 e a pregação de João Batista, cuja mensagem central era: arrependam-se dos seus pecados. O povo precisava de arrependimento para dar uma volta de 180 graus e abandonar o egocentrismo, que leva a pecados como a mentira, a trapaça, o roubo, a fofoca, a vingança, o abuso e a transigência quanto à imoralidade sexual. Uma pessoa que se arrepende dos seus erros, para de rebelar-se e começa a viver de acordo com a vontade de Deus, prescrita em sua palavra. O primeiro passo para uma pessoa se converter a Deus é admitir seus pecados, como João exortava. Então, Deus a recebe e ajuda a viver do modo que Ele quer. Lembre-se que só Deus pode livrar do pecado. Ele não espera que limpemos a nossa vida antes de irmos a Ele. O reino dos céus foi inaugurado aqui na terra quando o próprio Deus mudou o rumo da história ao manifestar-se na forma de homem. Hoje, Jesus Cristo reina no coração dos crentes, mas o reino celestial não estará completamente estabelecido até que todo o mal no mundo seja julgado e removido. Primeiro, Cristo veio à terra como um servo sofredor, mas retornará como rei e juiz, para governar vitoriosamente sobre tudo e todos. A profecia citada aqui é a que está em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Esse profeta foi um dos maiores do Antigo Testamento e um dos mais citados no Novo. Assim como Isaías, João Batista foi um profeta que exortou o povo a confessar seus pecados e a viver para Deus. Ambos os profetas ensinaram que a mensagem de arrependimento é uma boa notícia para aqueles que ouvem e buscam o perdão restaurador do amor de Deus. Mas é uma notícia terrível para os que se recusam a ouvir, pois perdem a única esperança de salvação. João Batista preparou o caminho para Jesus. As pessoas que não conhecem o Messias precisam preparar-se para encontrá-lo. Podemos ajudá-las explicando a necessidade de receber perdão, ministrando os ensinamentos de Cristo
para uma nova conduta e confessando o quanto Cristo pode dar significado à nossa vida. Podemos endireitar as veredas, a fim de reformular as concepções erradas, que dificultam a ida das pessoas a Cristo. Alguém que você conhece pode estar aberto a um relacionamento com Cristo. O que você pode fazer para preparar o caminho do Senhor na vida desta pessoa? João Batista era notadamente diferente dos outros líderes religiosos de sua época. Enquanto muitos eram gananciosos, egoístas e preocupados em ganhar o louvor do povo, João se preocupava apenas com o louvor a Deus. Tendo se separado do mal e da hipocrisia comum naquela sociedade, João viveu de um modo diferente das outras pessoas, a fim de mostrar que sua mensagem era nova. Não só pregou a lei de Deus, ele a viveu. Você pratica o que prega? As pessoas podem descobrir em que você acredita se observarem o seu modo de vida. João devia parecer estranho. Muitas pessoas iam ouvir este pregador, cujas roupas eram diferentes, cujo hábito alimentar era incomum. Alguns provavelmente iam a ele simplesmente pela curiosidade, mas acabavam se convertendo de seus pecados ao ouvir a sua mensagem. As pessoas podem mostrar-se curiosas sobre seu estilo de vida e seus valores cristãos. Você pode usar a simples curiosidade delas como uma oportunidade para compartilhar a diferença que Cristo faz em sua vida. Por que João atraía tantas pessoas? Ele foi o primeiro profeta verdadeiro em 400 anos. Sua mensagem provocou forte impacto, tanto no rei Herodes como nos líderes religiosos, pois a ousadia de João fascinava. Mas ele também tinha palavras fortes para o seu público, que era composto de pecadores e precisava arrepender-se de seus pecados. A mensagem de João Batista era poderosa e verdadeira. O povo esperava um profeta como Elias, e João se parecia com ele. Quando alguém lava as mãos sujas, os resultados são imediatamente visíveis. Mas o arrependimento e a conversão de pecados é algo que acontece no íntimo da pessoa. Envolve uma purificação que não é observada de imediato. Por isso, João usou o batismo como um ato simbólico, para que o povo pudesse notar a decisão por uma nova vida de comunhão com Deus. Os judeus usavam o batismo como iniciação dos novos convertidos. Por esta razão, os discípulos de João estavam familiarizados com este ritual. Neste versículo, o batismo foi usado como um sinal de arrependimento e perdão. A conversão dos pecados implica mudança de comportamento, submeter-se à vontade de Deus. Você se arrependeu dos seus pecados? Os outros podem ver a diferença que isto causou em você. Uma vida mudada, com um comportamento novo e diferente, torna a sua conversão real e notória. O Rio Jordão tem cerca de 112 quilômetros de comprimento. Seu principal curso está entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Jerusalém está situada aproximadamente 32 quilômetros a oeste do Jordão. Este rio era a fronteira a leste de Israel. Muitos eventos significativos na história da nação se deram ali. Foi às margens do Jordão que os israelitas renovaram sua aliança com Deus, antes de entrarem na terra prometida. Josué capítulo 1, versículo 2. Nesta passagem, João Batista chama os judeus com o mesmo propósito, por meio do batismo, que simboliza a purificação dos pecados. Os líderes religiosos judeus se dividiam em vários grupos. Os dois mais proeminentes eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus se afastavam de qualquer preceito não judaico e seguiam cuidadosamente as leis do Antigo Testamento e a tradição moral, transmitida de pai para filho ao longo dos séculos. Os saduceus criam que apenas o Pentateuco, os livros de Gênesis a Deuteronômio, era a palavra de Deus. Eles descendiam da nobreza sacerdotal, enquanto os fariseus vinham de todas as classes. Os dois grupos não tinham qualquer afinidade, detestavam-se, mas ambos se opuseram a Jesus. João Batista criticou os fariseus por serem legalistas e hipócritas, seguindo a letra da lei, mas ignorando seu verdadeiro intento. E os saduceus
por usarem a religião para conquistar posição política. João Batista chamou os judeus para algo maior do que ouvir suas palavras ou praticar rituais. Disse-lhes que mudassem de comportamento. A frase "produzi, pois, frutos dignos de arrependimento", ou seja, façam algo que demonstre que vocês se arrependeram de seus pecados, aponta para o fato de que Deus vê além das nossas palavras e atividades religiosas. Ele examina se nossa conduta é coerente com o que dizemos, julga as nossas palavras pelas ações que as acompanham. Suas atitudes estão de acordo com o seu discurso. Da mesma maneira que se espera que uma árvore frutífera produza os devidos frutos, o povo de Deus deve produzir uma safra de boas obras. Não há utilidade para pessoas que, embora se autodenominem cristãs, vivem de forma incompatível. Como nos dias de João Batista, muitos são o povo de Deus, apenas nominalmente, mas isto não tem valor. Se as outras pessoas não puderem comprovar nossa fé pela maneira como as tratamos, não poderemos ser considerados de forma alguma povo de Deus. A mensagem de Deus não mudou desde o Antigo Testamento. As pessoas serão julgadas por sua produtividade. Deus nos chama para sermos obedientes. João comparou as pessoas que afirmam crer em Deus, mas não vivem para Ele. As árvores improdutivas, que serão cortadas. Para sermos produtivos para Deus, devemos obedecer aos seus ensinamentos, resistir às tentações, servir e ajudar os outros e compartilhar nossa fé. Quão produtivo você é para Deus? João batizava as pessoas com água. Este batismo é um sinal de purificação. Indica que alguém se arrependeu de seus pecados, pediu perdão a Deus e decidiu viver como Ele quer. O batismo é um sinal exterior de compromisso. Para ser eficaz, deve ser acompanhado por mudança de pensamento e atitude. Isso conduz a uma nova vida, obra do Espírito Santo. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isto apontava para a frente, para o Pentecoste. Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo seria enviado por Jesus e capacitaria os seus seguidores a pregar as boas novas. O ministério de João simboliza a obra do Espírito Santo, que traz o juízo de Deus sobre aqueles que se recusam a converter-se de seus pecados. Um dia todos serão batizados, agora pelo Espírito Santo, ou mais tarde, pelo fogo do juízo de Deus. A pá mencionada aqui é uma ferramenta apropriada para lançar o trigo ao ar, com a finalidade de separar o grão da palha. O grão é a parte útil da planta, a palha, a externa e inútil, que é queimada. O grão, porém, é juntado. Este processo para separar o trigo da palha é frequentemente usado como uma figura do juízo de Deus. As pessoas que não se arrependerem de seus pecados serão julgadas e lançadas fora por sua inutilidade na obra de Deus. Os que se arrependerem e crerem em Deus serão salvos e usados por Ele. João explicava que o batismo de Cristo seria muito maior que o dele. Quando de repente Jesus foi até ele e pediu para ser batizado, João se sentiu desqualificado, queria que Jesus o batizasse. Mas por que Jesus pediu para ser batizado? Não foi por arrependimento pelo pecado, porque Jesus nunca pecou. A frase "porque assim nos convém cumprir toda a justiça" refere-se ao cumprimento da missão confiada a ele por Deus. Jesus viu seu batismo como uma maneira de promover o avanço da obra de Deus. Jesus foi batizado porque, primeiro, estava confessando o pecado em nome da nação, como Neemias, Esdras, Moisés e Daniel fizeram. Segundo, estava apoiando o que João pregava. Terceiro, estava inaugurando seu ministério público. Quarto, estava se identificando com o povo penitente de Deus, não com os fariseus críticos que apenas assistiam. Jesus, o homem perfeito, não precisava de um batismo, cuja razão era a purificação de pecados.
mas aceitou-o por obediente serviço ao Pai, que por sua vez demonstrou a sua aprovação. Coloque-se no lugar de João Batista. Seu trabalho vai bem, as pessoas lhe dão atenção, tudo progride, mas você sabe que o propósito de seu trabalho é preparar as pessoas para Jesus. Então Jesus chega e sua vinda testa sua integridade. Você será capaz de direcionar seus seguidores a Jesus? João passou pelo teste ao batizar publicamente Jesus. Logo disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Podemos, como João, colocar nosso ego e nosso trabalho lucrativo de lado, a fim de direcionarmos os outros para Jesus? Será que estamos dispostos a perder uma parte de nossa condição ou posição social em prol do benefício de outras pessoas? A doutrina da Trindade aceita que Deus subsiste em 3 pessoas distintas, contudo, é um em sua essência. Nesta passagem, as 3 pessoas da Trindade estão presentes e ativas. Deus Pai fala, Deus Filho é batizado e Deus Espírito Santo desce sobre Jesus. Deus é um, ainda que constituído simultaneamente por 3 pessoas. Este é um dos mistérios incompreensíveis de Deus.